Um bom dia. Estamos mais uma vez aqui para analisarmos, continuarmos, na verdade, analisando o Gênesis. De uma forma bem clara. Antes eu quero te pedir para fazer a sua inscrição no nosso canal, também para dar o seu ok para nós, fazer a sua pergunta, seu comentário também é importante para nós. Veja, quando nós analisamos semanticamente a significação dos termos, elas vão nos dando a clareza do que realmente o texto quer dizer. Quando nós olhamos para o Gênesis e continuando a falar sobre os dias da criação, o termo von, na sua variedade de formas, ele pode significar, além de um dia literal, ele também pode significar um período de tempo, conforme está lá em Juízes 14, verso 4. Num sentido mais geral, pode ser um tempo de um mês, como no Gênesis 29, verso 14. Mas também a mesma palavra, von, pode também expressar um tempo de 2 anos, conforme escrito lá em 2 Samuel 13, 23, também 14, 28, também Jeremias 28, 3 e 11 também de Jeremias. Pode ser 3 semanas, conforme Daniel 11, 2 e 3. Quando essa expressão von vem para o plural, ela significa e pode significar ano, conforme 1 Samuel 27, verso 7. Pode significar também um tempo de vida, olha só. Gênesis 47, verso 8. Então, há uma lista abrangente do significado do termo que foi escrito em Gênesis. Dessa forma, eu não posso me ater simplesmente aos 7 dias literais. Mesmo porque, na aula passada, nós já comentamos que somente no 4º dia que Deus criou o Sol e a Lua para reger o dia e a noite aqui na Terra. A partir daí, Deus começa a preparar a Terra, a criação na Terra, para receber a sua maior criação, que é o homem. Observe que são muitos anos. Quando eu faço um confronto entre dias e a história secular, também com a arqueologia, a geologia, a gente pode observar o quê? Que esses dias, eles são, na verdade, dias longos, dias de Deus e não dias humanos. Por exemplo, a tarde e manhã é uma expressão temporal, que define o quê? Cada dia da criação como um dia literal. Então ela não pode significar mais nada. Tarde e manhã. Então, existem estudos mais recentes da forma literária, dos capítulos 1 a 11 de Gênesis, feito através da literatura contemporânea do Oriente Próximo,
e que conclui que estamos lidando com gêneros de narrativa em prosa. E aí, entremeados com algumas listagens, referências, provérbios e linhas poéticas. Então, quer dizer, sem dúvida, esta é uma descrição bastante boa para o conteúdo de Gênesis 1. Também existe uma análise histórica, e nessa análise histórica não podemos esquecer alguns elementos. Veja, quando estudamos história no colégio, aprendemos sobre o surgimento da matéria, da água, do mineral, do vegetal, né, e diversas formas de animais. Assim nós vamos entender melhor o Gênesis da criação quando associamos de bom entendimento as explicações e provas científicas. Por exemplo, nós tivemos aí as eras glaciais, geológicas sofridas pelo planeta. Então nós temos que levar em consideração tudo isso quando nós analisamos o Gênesis. Porque o Gênesis ele não é algo à parte, mas ele faz parte de um processo da criação e do desenvolvimento do nosso planeta. Então, quando nós olhamos para as Bíblias, as nossas Bíblias, elas trazem dois verbos dentro do contexto da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, né? Que é criar ou haja, né? Trazer à existência algo que não existe. Isso é criar ou haja. E fazer ou formar, então aí já é uma ação de construir algo a partir de alguma coisa já existente. E é nesse sentido que nós temos que diferenciar as coisas. Né? Temos que diferenciar. O ato abrange o papel de Jesus, o Filho, né? A palavra, o verbo de João 1, verso 1, o verbo usado é sa, que é igual fazer. Mas quando a atuação é de parte de Jeová, o Senhor Deus, usa-se o verbo bará, que é igual criar. Gênesis 1, 26 e 27. Ora, criar. Criar é do nada. Fazer é a partir de alguma matéria, de alguma coisa que já existe. Esses são os pontos. Quando nós vamos para a partir do quarto dia, eu já disse, então Deus vai criando as coisas, vai criando as espécies, vai criando até chegar na criação do homem. Que cada um foi criado dentro da sua própria espécie. Deus não misturou as espécies. Então, essa história de que uma espécie se transformou na outra e se transforma em outra, como é a evolução, não. A Bíblia não dá margem para essa interpretação. A Bíblia usa os verbos criar e fazer com propriedade, diretamente. Então, a teoria da evolução do homem, que nós chamamos de determinismo biológico, é completamente diferente daquilo que está relatado na Bíblia. Onde o homem é diferente dos animais somente em grau e não em natureza e tipo. E também em sua habilidade de conhecer a Deus e viver em comunhão com Deus. O homem é o único ser
da criação de Deus que conhece Deus, que fala com Deus, que tem intimidade com Deus. Então, Deus falou consigo mesmo antes de criar o homem. Porém, ele não fez o mesmo quando criou as outras coisas e os outros animais. Gênesis 1, 26. Façamos o homem, ele disse. Ele não expressou desta forma para as demais criações. Deus criou o homem à sua própria imagem. Ou seja, Deus adicionou no homem uma natureza diferente. Uma natureza diferente daquelas dos animais. Entende? Deus criou o homem para viver em comunhão com ele, conforme Gênesis 2, do verso 15 ao 17. E aquele espírito que Deus soprou no homem é o princípio de vida. Princípio da vida. Então quer dizer, o que está acontecendo? O espírito, ele foi soprado, a vida é o espírito que, para mim, ele carrega a razão, a capacidade que só o homem tem de conhecer, de analisar, é a sua capacidade cognitiva. Para mim é isso que aconteceu ali quando Deus soprou nas narinas dos homens. E aí muito se fala se o homem é composto de 2 substâncias ou de 3 substâncias e como difere cada uma delas. Mas para encerrar essa live de hoje, eu quero deixar bem claro que eu não tenho, não é, a última palavra e todo o conhecimento. Eu incito a todos a pesquisarem na palavra de Deus sempre, a lerem a palavra de Deus e a sempre estarem na palavra de Deus. É o que eu incito. Eu tenho as minhas interpretações, em algumas eu sei que não tem influência nenhuma na minha salvação, mas é apenas para nós estudarmos, entendermos de uma forma melhor, através da palavra de Deus, o que o Senhor quer nos dizer. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.